No 29º episódio do Honeycast, vamos conversar sobre como a escola tem lidado com a lei de proibição do uso do celular. Vem com a gente para descobrir o que a gente tem feito por aqui. A gente está falando de vício. E em janeiro desse ano a lei foi aprovada. Vai olhar para essa proibição. Estou aqui com a Ana Paula, nossa coordenadora de ensino fundamental anos finais, para a gente conversar um pouquinho a respeito do uso dos celulares nas escolas. Obrigada, Ana. Vamos um prazer entrar no assunto. Ano passado tinha um projeto de lei que já estava tratando esse assunto, a gente já estava com algumas ações nesse sentido, né? A gente já tinha tido algumas iniciativas e em janeiro desse ano a lei foi aprovada e entrou em vigor já a partir do início das aulas. A pergunta né? Será que a gente precisa de uma lei para isso? E agora que essa lei existe, como fazer, né, para comunicar isso de forma clara, tanto para os alunos, quanto para as famílias, quanto para os educadores também. E a outra questão é se há outras formas de conscientizar os adolescentes, né, as crianças e os adolescentes principalmente, na questão do uso consciente da tecnologia, sem precisar recorrer à proibição, né? Porque tudo que é proibido passa a ser também mais interessante, né? Então, essas acho que são algumas das perguntas que a gente vai conversar aqui hoje para conseguir tratar esse assunto. Com certeza. Eu acredito, Jana, que a lei era necessária pela gravidade da situação, né? Eu tenho certeza que, assim como o Ranieri sempre fez, as escolas tinham dentro ali, né, das normas internas, o qual deveria ser a conduta para os alunos com o uso do celular. Nós também tínhamos isso, né, no nosso regimento, no manual do aluno, e a gente sabe como era difícil fazer com que de fato acontecesse como deveria, porque a gente está falando de vício, né? A gente está falando de uma questão que vai além da vontade, né? É uma falta de controle, porque eles estavam totalmente viciados, né? Então qualquer mensagem, né? Chega uma notificação, o foco muda muito rápido, porque assim, eu preciso saber quem curtiu, quem viu, quem comentou, quem está me mandando mensagem. Então eu acredito que nesse sentido a lei ela é necessária, né? E estava desgastante também para a equipe, né? Exatamente. Porque era uma coisa que, como não tinha nada para a gente só na questão da conscientização de que agora não é hora ou está no nosso regimento, tinha muito essa coisa de parar o tempo todo, o professor tem que ficar parando para orientar. E eles não davam muita importância, né? Não, e na verdade também a gente via que o celular virou até um método de comunicação entre a família e o aluno. Então, muitas vezes, nós, como escola, não ficávamos sabendo do que estava acontecendo. Então, chegava uma autorização para o aluno pedia para ir embora, enfim. Ou dizia que estava passando mal, né? Sem ir na família na porta. Exatamente. Sim. Então, para você ver como estava dentro do hábito, né? Eu tenho certeza que nenhuma família fazia isso para desrespeitar a instituição. Mas era muito dentro do hábito. E aí a gente tinha que ficar insistentemente tentando educar, né, famílias e alunos, a comunidade como um todo, justamente para conscientizar, né, a importância da escola, se o aluno está aqui dentro, ele é nossa responsabilidade, qual é o nosso papel nisso. Então, eu acredito que a lei, né, como você falou, toda a proibição, ainda mais a gente que trabalha com adolescente, a gente sabe que é um prato cheio para o adolescente testar, né? O adolescente já nos testa o tempo inteiro, né, o limite. Então a proibição, ela tem os dois lados e a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas eu considero que ela era necessária porque é uma questão de saúde mental. A gente está falando de algo muito prejudicial para crianças e adolescentes. A gente está falando só dos adolescentes. Tem muita criança pequena que tem o próprio celular, né? Então
tomou uma proporção muito grande. Então, eu acredito que sim, né? Eu falo para os alunos, toda vez que a gente conversa sobre isso, que é igual a questão do cinto de segurança. Todo carro tinha cinto de segurança. Todo mundo sabia que era importante usar. Mas não usávamos, e né? evitava acidentes. Eles não né? sabem o que é isso, porque eles já nasceram com o cinto, né? Mas quando virou lei porque os números de vítimas fatais em acidentes de carro estavam uma coisa fora do normal, né? Então, assim, todo mundo sabia que o cinto estava ali, mas não usava. Então, a lei precisou vir para dizer assim, olha, você querendo ou não, é necessário, porque isso vai salvar a sua vida. Eu acho que para eles também traz uma importância de que realmente, para se fazerem uma lei a respeito disso, é porque de fato isso deve prejudicar mesmo, né? Não é só um discurso dos adultos querendo... E muitas vezes eles ficavam, né? Mas na escola que meu amigo estuda, pode isso e aqui não pode. Aí eles ficavam tentando dizer que assim, essa escola é chata porque não deixa isso, né? E na verdade o que vai mudar agora entre uma escola e outra é como cada escola vai olhar para essa proibição que a lei nos trouxe e como vai conduzir isso na sua rotina. Porque na verdade eu diria que foi até muito rápido, porque a lei, lógico que tinha toda uma discussão, muitas escolas já estavam tomando ações antes mesmo de ter certeza dessa questão da lei, mas o assunto começou a ser discutido em outubro, se não me engano, e em janeiro já todo mundo tinha que implantar. Então, talvez as escolas que não estivessem tratando esse assunto tiveram que rapidamente pensar no que iriam fazer. Então, eu acho que fica mais difícil para você pensar no educar, né? Então, tem muitas escolas que provavelmente estão cumprindo a lei. Não pode, e se pegar é uma advertência, é uma suspensão e simplesmente isso. A gente entende que a gente precisa educar essas crianças nesse sentido, porque faz mal mesmo, né? Hoje já tem pesquisas provando que o uso de rede social e do tempo do celular, né, principalmente em rede social, isso traz alguns impactos para o cérebro, e aí a gente está falando de um cérebro que está em desenvolvimento, né, de um órgão que na criança e no adolescente ainda não está completamente formado. Então isso estava realmente precisando da lei até para garantir aí uma questão de sanidade, né? Porque é outro problema que se discute muito hoje em dia. Exatamente. Que provavelmente tem muita relação também com essa questão da tecnologia. E o tanto, né, que afeta o cérebro talvez não seja tão visível para a gente, mas a gente como escola pode dizer que o quanto afeta as relações sociais, a interação, isso a gente pode dizer. Né? Porque a gente via isso no dia a dia, eles no intervalo todos com o celular, às vezes até jogando, mas entre eles sem conversar, o diálogo, né, se perdeu, sem o brincar, o livre brincar, a estratégia de pensar em algo para ocupar o tempo, né? Então isso a gente viu e sentiu na pele. E para quem já tinha essa dificuldade, virava uma fuga, porque nesse momento eu nem preciso olhar para essa dificuldade que eu tenho, porque eu tenho lá o celular para me distrair, então eu nem lido com a dificuldade. Exato. Né? Porque hoje o aluno que tem dificuldade em interagir, fica mais evidente para ele, principalmente na hora do intervalo, né? Que tá todo mundo ali conversando e de repente ele tá com vergonha de chegar e conversar com alguém. Então isso fica também, virava uma fuga para quem tinha mais dificuldade, o que só piorava essa questão. E para a gente atuar era muito difícil, porque se estava todo mundo no seu mundinho, como a gente ajuda esse aluno, esse estudante que precisa da intervenção da escola para que ele consiga se socializar com os pares, porque às vezes o único ambiente que ele vai encontrar outras pessoas na mesma faixa etária é a escola. E a gente também tinha essa dificuldade, né? Porque ninguém olhava para o lado. Vamos falar um pouquinho do que a gente já estava fazendo ano passado, para, independente de se viria a lei ou não, a gente já tinha feito algumas ações, a gente já tinha feito uma reunião com as famílias. Exato. Já estávamos trabalhando isso com os alunos, então acho que isso também nos ajudou muito, agora. Muito. Porque assim, tá muito tranquilo essa relação aqui. Sim. Na escola, né? A gente não tem tido grandes problemas.
A gente até achava que, eu particularmente achava que eles iriam sentir muita dificuldade pela questão do vício, e a gente tem visto que pelo menos um trabalho de conscientização foi feito. Sim. Porque eles às vezes nos procuram para dizer, olha, tô com dificuldade, como é que eu faço para cumprir a lei? Exatamente. Né? Então acho que é legal a gente contar o que a gente já tinha feito, a aceitação das famílias também, né? Nós fizemos uma reunião. É o que você falou, essa discussão começou lá atrás, né? E tenho certeza que as escolas que se anteciparam tiveram um início de ano muito mais tranquilo, como foi o nosso caso em relação a esse assunto. E nós fizemos isso, né? Então nós chamamos os pais, então a gente sentou como gestão, como escola, junto com os professores, para pensar em como a gente faria caso não tivesse lei aprovada. E aí a gente montou ali quais seriam as estratégias, pensando nas séries, no desenvolvimento desse aluno. E a gente chamou as famílias para compartilhar, e o apoio das famílias foi enorme. A gente não teve família contestando, porque eu acredito que a mesma dificuldade que a gente vivia no ambiente escolar acontece em casa, né? E as famílias nos apoiando, conversando com os filhos em casa. Então, depois eu tive momentos com os alunos em assembleias, e quando eu trazia o assunto para eles, eles falavam, meu pai já me contou, eu já estou sabendo que vai ser assim. E claro, foi um momento ali de questionamentos, né? Então eles trouxeram questionamentos, eles se abriram, dizendo, nossa, acho que isso vai me ajudar, porque eu durmo com o celular do meu lado, então acho que eu vou ter uma melhora, né? Então eles começaram a perceber a importância. E isso foi um grande passo pra gente, porque quando a gente começou esse ano, né, então com a lei de fato aprovada, e a gente precisou estruturar, então, porque isso está muito claro, né, na lei, é proibido, mas como essa proibição vai acontecer dentro do ambiente escolar, cada escola tem ali a liberdade de poder adequar até a sua prática pedagógica, né? Que bom, porque a gente continua trabalhando do jeito que a gente acredita que funciona. E aí, na primeira reunião de pais desse ano, você apresentou para as famílias, né, toda essa discussão, como ia ser, e de novo, as famílias muito parceiras, né, um pouco angustiadas e ansiosas, porque acho que era a mesma sensação que a gente tinha, mas todo mundo muito confiante de que ia dar certo se a gente trabalhasse em conjunto. E quando os alunos chegaram, né, eu retomei com todos eles, e peguei o gancho da conversa do ano passado, então foi muito mais natural, né? E aí eles só queriam saber, então, assim, e se acontecer, né? Se eu esquecer, trouxe meu celular e esqueci de desligar, né? Então a gente sabe, todo mundo aqui já esqueceu numa reunião de tirar o som do celular, né? Isso acontece, né? Então a gente foi apresentando para eles, né, que as consequências iam acontecer em algum momento, mas que antes disso tem o nosso olhar de formação, de explicar para eles, de ouvi-los, né, o porquê que trouxe aquele celular naquele dia, o que aconteceu. E esse espaço que a gente abre para os alunos, eu acho que é a cereja do bolo da lei, porque a gente faz um trabalho de conscientização diário. Então eu acredito que muitos estão deixando de trazer o celular, porque entenderam que, já que eu não vou usar lá, meu pai me leva, meu pai me busca, para que vai sair de casa o aparelho? E não é porque os pais não estão deixando trazer, né? Então muitos já estão entendendo esse cenário. Claro que é um processo de adaptação, mas a gente já está vendo resultado positivo nisso, né? A semana passada mesmo eu tive um grupo de alunos que não traz o celular para a escola, e eles teriam uma atividade à tarde na escola e iam precisar sair para almoçar, enfim. E aí eles me procuraram para dizer, olha, a gente vai trazer o celular, mas a gente não quer deixar na mochila desligado. A gente quer saber o que a gente pode fazer. Então a primeira sugestão foi guardar, né? Depois eu vou aqui falar um pouquinho das estratégias que a gente está usando, mas assim, guardar junto com o do amigo, e aí eles viram que não funcionava, e no fim a gente chegou à conclusão de que poderiam deixar comigo os telefones, eu guardei num lugar seguro, e eles pegaram no final do período. E a iniciativa foi deles, né? A preocupação em
trazer o celular e seguir aquilo que eles já perceberam que é importante. Então, assim, a gente já está vendo uma sementinha brotando. Eu acho que até pelo fato da gente ter dividido a responsabilidade com as famílias, porque de fato a gente dividiu, porque a gente entendeu que não daria para a gente ficar também na entrada cuidando para ver se de fato aquele era o celular, se o celular estava desligado ou não, se o celular estava a gente tem uma bolsinha que a gente coloca o celular, mas se essa bolsinha de fato estava travada ou não, porque a gente entendia que isso ia ocupar um tempo enorme e a gente ia ficar também aqui de repente só no papel do guarda, né? E aí sim ficaria mais o desafio ficaria interessante. Então, como a gente divide com as famílias e as famílias têm que garantir que o celular que seja o celular de uso, né? Porque a gente ouviu várias coisas na época que a gente estava discutindo, eles falavam assim, mas e se alguém trouxer 2 celulares para a escola? Um para deixar, para dizer, olha, não estou com o celular e o outro guardado, né? Então, acho que a gente conseguiu, dividindo com a família, garantir isso, porque a família também está falando a mesma língua que a gente, né? Porque ela tem uma parte que é dela, e eu acho que eles estão mais conscientes, né? Até por conta disso, que não é uma chatice da escola, que não é não é proibido porque a gente não quer que eles mexam ou que ele não quer que eles se comuniquem, mas porque de fato atrapalha, faz mal, isso prejudica, principalmente no momento que eles estão na escola, que é um momento que eles precisam de foco, precisam de concentração. Exatamente. E também um momento importante de interação. Exatamente. Né? Eu acho que foi muito mais leve pra gente, acho que a gente se antecipou e eles estão entendendo, claro, às vezes tem uma situação ou outra, mas são casos muito pontuais que fazem parte desse começo, né? Eu não vejo nada que está fugindo do que a gente já esperava que ia acontecer, né? Então, eu acredito que a gente está no caminho certo e que as ações que a gente planejou, elas estão de fato funcionando. Eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo. Eu acho que foi algo muito bacana, né? O ano passado eu me envolvi em algumas ações fora da escola, cursos, até para a gente poder estar alimentado, e essa ideia veio inclusive de um curso que eu fiz numa outra escola, que já estava bem mais adiantada, já tinha implantado isso, e acho que a gente conseguiu adaptar para a nossa realidade de uma forma muito bacana, né? Então, esse ano a gente tem a case para o celular. Essa case, ela é travada com aquele alarme de roupa de loja, né? Então, o aluno... Ele não abre de forma alguma, e o aluno, para abrir, precisa, né, do destravador, que fica em pontos estratégicos da escola. E a gente viu que o nosso estoque esgotou, então as famílias aderiram, né? E os alunos estão usando, porque a gente vê na hora da saída todos eles indo destravar a case, né? E aí entra a família em garantir que esse celular esteja desligado e que já entre essa case travada, né? Então o que você falou, a gente está dividindo aí essa responsabilidade, porque a família sabe qual é o celular que está sendo guardado. A gente dá uma responsabilidade para os alunos, porque assim, você trouxe o seu celular, ele é da sua responsabilidade, né? Não é a escola que vai cuidar do seu celular. E eles estão participando desse processo. E provavelmente as famílias também estão dando essa autonomia do tipo, olha, você vai colocar seu celular lá e vai travar. Com certeza. E eles estão se sentindo, eu acho que eles estão se sentindo participantes desse processo, muito. Né? Eu tenho meu papel, a escola tem o papel dela, e até as consequências que a gente aplicou não foi, a gente tinha muita preocupação também de, agora, até por conta da lei, se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, a gente já vai para uma advertência, porque a gente entende que a gente precisa educar. E se a gente precisa educar, é importante a gente saber como que isso está progredindo até a gente realmente chegar na advertência, porque quem não estiver entendendo, uma hora vai chegar na advertência. Mas antes disso, a gente criou todo um processo para
ter a chance de educar, de conversar com esse aluno individualmente, depois, num segundo momento, de chamar essa família e pedir ajuda dessa família individualmente, porque isso já foi feito no coletivo com todas as famílias nas reuniões, até a gente chegar numa advertência e numa suspensão por conta do celular, né? Eu acho que esse protocolo criado para o celular, ele está totalmente de acordo com a proposta da escola. Nossa proposta pedagógica, a forma como a gente conduz as situações dentro da escola é assim, né? A gente nunca vai para punição, a gente sempre vai para conversa, para orientação, para escuta, porque muitas vezes aparecem coisas bem interessantes para serem trabalhadas, né? E com o celular não é diferente, claro, garantindo que temos que cumprir a lei, exatamente. Mas estamos aí com isso tudo muito bem documentado, né? E eu acho que isso também dá segurança para as famílias, né? Porque sabe que estamos todos trabalhando em conjunto. Eu acho que no fim das contas, Ana, o balanço que a gente tem feito é que já tem um progresso. Acho que isso vai ficar muito mais claro para a gente quando a gente tiver os resultados das primeiras avaliações, porque a nossa expectativa é que o rendimento geral melhore, sim, né? Porque já que a gente garantiu, pelo menos agora, neste início de ano, que os alunos tivessem esse foco, né? Que antes com o celular a gente não estava conseguindo garantir isso. Então a gente acha que os resultados vão ser melhores do que eram, e se isso acontecer, mais uma prova de que realmente a lei era necessária, né? Porque a escola precisa olhar para isso e ajudar nesse processo de educação, porque para a família em casa é muito difícil fazer isso sozinha, né? Então a gente entende que aqui a gente, com as nossas ações e sempre conversando e comunicando as famílias, né? Porque a gente está envolvendo muitas famílias nesses sim, processos dos protocolos que tem lá no manual do aluno. A gente consegue fazer um trabalho de conscientização mesmo das crianças, para que eles entendam, e a nossa expectativa é que eles, quando adulto, eles saibam colocar limite, né? Porque adultos têm dificuldade de colocar limite. Com certeza. E isso tem prejudicado muito, e as questões de depressão e ansiedade estão também, de certa forma, relacionadas a isso. Porque hoje a gente já não tem mais momentos, a gente não tem mais trabalho, casa, né? Tudo muito misturado por conta dessa comunicação. Não existe mais barreira. Então tudo acontece ao mesmo tempo, e às vezes você está em casa e está trabalhando, e às vezes você está no trabalho e está vivendo coisas de casa por conta dessa questão da tecnologia e da proporção que isso tomou. Né? Então a gente continua aqui fazendo o nosso papel, que a gente entende que é educar, que é conscientizar as crianças. Importante dizer que a lei, ela proíbe o uso do celular pelos alunos, mas esse uso é permitido se tiver fins pedagógicos. Exatamente. Né? Então precisa deixar muito claro isso, porque se de repente um professor resolver usar o celular com algum objetivo específico, seja para fazer um vídeo de algum tema que eles estejam trabalhando, para gravar um áudio, isso é permitido e não tem problema nenhum. E nós comunicaremos às famílias. Sim. Faremos um comunicado de que naquela aula será necessário que todos tragam o celular. Né? Então, é o que você falou, a transparência, né? A família sabendo o que a gente está fazendo e o porquê que naquele dia o celular vem para a escola. Sim. Então é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, nos sigam na nossa conta do Instagram e também no nosso perfil do Spotify. Vocês também podem contribuir com as nossas pautas, deixando as sugestões lá nos comentários. Obrigada e até a próxima.